E ainda nos Estados Unidos, uma pesquisa de opinião indica que cerca de 1 em cada 4 americanos acredita que os tiros no jantar de gala com Trump em Washington foram uma armação. Aproximadamente 24% dos entrevistados responderam que o episódio foi uma farsa. 45% acreditam que foi real e outros 32% não souberam responder. O levantamento foi feito pela ferramenta NewsGuard, com 1.000 adultos americanos. Os eleitores democratas e adultos de idades entre 18 e 29 anos foram maioria entre aqueles que alegaram ter sido uma armação. As teorias da conspiração se espalharam pelas redes sociais com acusações sem provas de que o governo Trump teria encenado o ataque para mobilizar apoio à construção de um salão de baile na Casa Branca. Vamos chamar a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. Muito boa tarde. Fernanda Manhota, boa semana para a gente. O que essa pesquisa demonstra, sobre o cenário político dos Estados Unidos? Pois é, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham mais uma semana aqui no 360, que seja uma ótima semana para todo mundo. E, bom, essa é uma pesquisa que traz informações, eu diria, não tão novas, no sentido de que desconfiança, e teorias conspiratórias têm sido uma espécie de constante na política americana, eu diria, há algumas décadas, mas sem dúvida, Débora, há um elemento de inusitado no momento em que a gente vive atualmente, porque no final das contas, o que essa pesquisa traz à tona é que a polarização ela acabou se transformando numa crise de realidade. Acho que essa é a melhor expressão para traduzir o momento em que a gente se encontra. Os americanos, segundo o que a gente pôde notar nessa pesquisa, eles já não discordam apenas em termos políticos, em termos de plataforma, em termos de quais são as melhores direções para resolver os problemas, de quais são as prioridades em relação aos próprios problemas. A gente está falando aqui de uma discussão sobre a natureza dos próprios fatos, sobre se os fatos foram ou não realmente executados, uma discussão em torno do que é a verdade. Então, eu diria que esses números são bastante alarmantes e eles, de certa forma, se amplificam, Débora, no contexto das redes sociais. As redes sociais elas têm criado um ambiente favorável a essa tão dita pós-verdade, a expressão que ficou conhecida há pelo menos 10 anos, e, de certa maneira, a terra fértil das redes, ela acaba acelerando essas suspeitas e transformando qualquer evento em uma disputa de narrativa. Então, no final das contas, a gente não está mais falando exatamente sobre a concretude, mas sobre como as coisas passam a ser interpretadas, como cada um dá o tom e a direção e o contorno que lhe convém ou que faz sentido dentro da sua própria bolha de ressonância, e é sobre isso que a realidade passa a ser. Eu diria que hoje já não é mais uma discussão sobre polarização ideológica, é quase uma discussão, para usar um termo bem da ciência, epistemológica, Quer dizer, a gente não está mais discordando sobre as soluções que daqui ou dali as figuras políticas propõem, mas sobre o que é real, sobre como essas bolhas digitais afetam de maneira muito direta a nossa capacidade de interpretar a realidade. E, no final das contas, acho que isso acaba criando até um paradoxo importante, Débora, que não se pode perder de vista, porque, afinal de contas, a gente tem visto que até outro dia os elementos ou os eventos de grande comoção, eles acabavam funcionando como um fator de coesão, de criação de união nacional. Então, por maiores divergências que pudessem existir aqui ou acolá entre democratas e republicanos, por exemplo, em situações extremas, como o caso de atentado contra a vida, por exemplo, era de se esperar que todos se unissem em torno de uma bandeira comum de condenação da violência política, por exemplo. Mas nos tempos que a gente passa a viver agora, esses eventos eles foram parar num outro lugar, Eles acabam, na verdade, aprofundando essas divisões, eles acabam servindo como fator de produção de acusações e, no lugar disso, a gente vê perder o espaço que teve no passado, aquela ideia da solidariedade institucional. Tenho a impressão que essa crise de realidade compartilhada, que está à direita e à esquerda, está entre democratas e republicanos,
está se tornando cada vez mais danosa e favorecendo um ambiente bastante perigoso, sobretudo em um ano eleitoral, em que radicalização política é uma questão, não só porque a violência ela pode chegar às vias de fato, né, como nós temos visto acontecer em casos variados, inclusive esse contra o presidente Trump, mas porque, de novo, repercute para além do fato em si, do fato isolado em si, para como as instituições e o próprio sistema consegue absorver ou lidar com isso. A gente tem visto que o sistema e as instituições são bastante frágeis e, nesse sentido, têm sido incapazes, né, de coibir novas ações. Então, nada nos dá sinais de que esse é um movimento que vai ser refreado. Ao contrário, esses números só nos revelam que há um processo de relativa normalização do absurdo, né? E é esse o medo e o cenário preocupante que se coloca diante de nós. Acho que essa é a principal sinalização, talvez um amarelo piscante ali no nosso radar, sobre como a sociedade não está conseguindo processar de maneira racional, equilibrada e eu diria até de certa maneira saudável esses tipos de eventos que derivam do fato de que nós estamos em um mundo cada vez mais polarizado, Débora.